Qual que é essa relação que a gente tem bronquite, asma, bronquite asmática? Minha mãe até hoje, se você perguntava, fala que eu tenho bronquite asmática. Tipo, ela Minha mãe vai falava falar. que eu tinha tosse de cachorro. Até os cachorros que ela dá laringite, né? Fica parecendo um pastor alemão. E mesmo você, cavalão do seu tamanho, ou mesmo uma Amandinha, né? Com É todo que agora eu sou um respeito, São Bernardo. pode tossir do mesmo jeito, dependendo da laringe, né? Até uma moça magra pode acontecer isso. Mas eu gosto dessa pergunta. E eu sempre tento também trazer um pouquinho para facilitar essa nomenclatura para o pessoal. Né? Direi o Emílio do Pânico para o afegão médio, né? O afegão comum. Então é o seguinte, bronquite, vamos lembrar. It, inflamação, algumas vezes com infecção, mas inflamação no brônquio. Então, os pulmões são uma árvore de ponta cabeça, que a gente tem a traqueia, que é o tronco, a gente tem os brônquios, que são os galhos da árvore. E aí você vai ter as ramificações e vai ter os alvéolos, que é como se fossem as folhas da árvore, e onde a gente vai ter a troca gasosa e tudo mais. Pensa que alguns desses brônquios, esses galhos, estão inchados. Então, não acaba passando direito como deveria passar. Então, esses canudinhos, que são os brônquios, eles podem estar inflamados. E o tratamento, como estava falando do asmático, é a base de anti-inflamatório. Tá? E o corticoide é um anti-inflamatório. Então, se está inchado, está inflamado. A gente tem que dar o tratamento para isso. E aí, isso é a bronquite. A bronquite está deixando o seu brônquio inchado. Uma pessoa que tem... Eu não tenho asma. Tá? Eu posso, de repente, ter umas 3 a 5 crises de bronquite aguda na minha vida por conta de uma exposição inalatória importante, alguma fumaça de alguma coisa, alguma poeira em alta quantidade, ou mesmo uma mudança climática brusca, ou principalmente infecções virais. Qualquer um pode ter alguns quadros de bronquite aguda. Agora a gente pega aquela criança que teve a infância inteira com bronquite, com crises de bronquite. Sou Joe. Que fazia inalação direto. E não vamos confundir com as criancinhas menores que têm bronquiolite. Metade das crianças tem bronquiolite, né? E nem todas vão ter asma, claro. Mas a gente começa a tentar pegar um pouquinho do histórico familiar, né? E uma coisa que a gente vai falar muito é anamnese, né? Fazer uma boa história, tirar uma boa história clínica, até para passar o plantão, né? Mas tirar uma boa história clínica para tentar entender até onde essa bronquiolite era por refluxo, ou foi pontual por conta de vírus, ou realmente tem alguma coisa crônica aí. E aí o que acontece? A pessoa que tem bronquite, 1, 2, 3 vezes na vida, ok, teve um quadro de bronquite aguda por algum motivo. A pessoa que tem bronquite, várias crises de bronquite toda hora, já tem que pensar que isso não é bronquite, é asma. E aí a bronquite asmática, asma brônquica, são nomes popularescos para asma, para doença asma. Eu não gosto de ficar ensinando o meu paciente a falar bronquite, porque primeiro ele vai pensar que, não, bronquite é mais leve, asma é mais grave. Não, é a mesma doença. É a asma que você tem. Sempre teve. E está sendo diagnosticado agora adulto. As pessoas têm medo de falar que tem Morre asma, de né? medo. E a gente tem que quebrar esse medo, quebrar esse mito. Medo do tratamento, que é a base de medicação inalatória, que é a bombinha. E a gente diário, tem que ir quebrando né? isso. As pessoas não querem... eu não quero Todo viciar. dia, pois é, e o risco, eu vou falar sobre o salbutamol, que é o grande problema, o risco de ficar usando o tratamento errado, o risco que traz para a pessoa é gigantesco, inclusive de morte, né? E aí, para não confundir também essa questão de bronquite, a gente foi falando de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Essa é causada pelo cigarro em 80% das vezes. Os outros 20% é poluição, exposição à queima de biomassa, como fogão de lenha, né? No interior sabe muito dessas questões, né? E aí, o que é? É o enfisema pulmonar, que é onde os alvéolos tiveram as destruições por conta de tanta fumaça de cigarro, e a bronquite crônica, aquela pessoa, então, doença pulmonar obstrutiva, então obstrui os brônquios, crônica porque são décadas de tabagismo. Remodelou o processo Remodelou, inflamatório. e aí ela tem esse bronquite crônica que entra na questão do DPOC. Então, isso é outra linha, outra área, que acontece muitas vezes o asmático sabe que é uma doença crônica e acha que é bronquite crônica. Então, eu nem tento ficar falando para o DPOC que ele tem bronquite crônica, eu falo que é enfisema. Porque se for confundir com o eczema, o dermato que me perdoe, é mais fácil de se pensar melhor para o não pneumologista, né? E para o próprio paciente saber que é uma doença pulmonar. E o asmático eu tento jogar na cabecinha dele, falar, é a asma a sua doença. Mas o asmático grave ou até aquele não controlado, com o passar das décadas, pode desenvolver Remodelar a viária e virar aí, um por DPOC. isso que a gente tem que começar realmente a chegar, conscientizar as pessoas e chegar nesse diagnóstico. Volto a dizer, o Mandorinha não faz verão, somos poucos pneumologistas, então não adianta. Agora a gente teve o Dia Mundial da Asma, dia 2 de maio, não adianta só
meia dúzia de gato pingado de pneumologista fica falando entre si, e nos nossos congressos de pneumo, obviamente, só vão os pneumologistas, e a gente não repassa esse tipo de conhecimento para o colega que está de plantão no PS. Né? Para o ginecologista que está vendo um monte de mulher e vê, às vezes, ela com falta de ar e não sabe que tem. Ou mesmo o cardiologista que já está vendo asmáticos de 40, 45 anos e está vendo que a pessoa está com falta de ar e vai lá, de repente, fazer cateterismo, exames até mais invasivos, não pensa no quadro de asma. E aí que entra a importância de fazer a pergunta da maneira adequada para se chegar na resposta que a gente precisa. Então, vocês falaram bem, asma ou é bronquite? Então, vai chegar lá o Ivens. Ivens, você tem asma? Não, não tenho. E bronquite? Bronquite eu tenho. Então, não pode parar a pergunta na asma, porque a pessoa, o leigo, ele não tem obrigação de saber que ele tem asma e que não era bronquite coisa nenhuma. E bronquite tem? Não, não tenho. E na infância, tinha? Na infância tinha, doutor, bastante, mas agora não. Aí, quantos anos você tem? 38. 38 anos. Vamos supor, você tá magrinho, mas vamos supor que você estivesse realmente acima do peso e trabalha pra caramba, é um podcast atrás do outro, um plantão atrás do outro e tal. E não Pode faz... falar que nem eu. Hã? Pois peso que nem um Augusto, de repente. E aí acha que tá cansado, que tá com falta de ar, que o fôlego é ruim, que tem essa intolerância aos esforços, justamente porque tá sedentário, ou porque tá velho, tô com 40 anos, ou porque tá acima do peso, e é por isso. Não é a bronquite que teve até os 13, 14, 15 anos de idade. Você quer me fazer chorar? É para aprender, né? Não, você quer Isso a gente já tinha conversado já bastante. Tô sentindo uma indireta. E aí uma outra coisa que eu falo também... Eu vou lá na frente orar, se você quiser. Cuidado, você não vai começar a fazer chiar o peito. É para chorar ou chiar, né? Então, e outra, gente, nem todo paciente vai ter chiado de peito, nem todo paciente vai ter, a gente chama de sibilância, né? Nem todo paciente vai ter crise de asma ao ponto de ter que procurar um pronto-socorro e não por isso ele esteja controlado. É o que eu estava falando também, a ponta do iceberg. Pensa que o paciente que não tem um fôlego bom, esse que eu acabei de falar, tomara que não seja o seu caso, mas como se fosse você. Não tem crise faz décadas, mas o fôlego é horrível para tudo. Para praticar esporte, aí não pratica, ou para ter mesmo relação sexual, para o que quer que seja. E acha que está normal, que o fôlego dele sempre foi meio ruim. Esse paciente está todo inflamado. Hein? Vamos pensar no iceberg como que é? Lá embaixo ele está todo inflamado. Quando ele tem uma crise e procura um pronto-socorro, é a pontinha. Só que é onde o paciente morre. No Brasil, morre por dia 5 pacientes de asma. Caramba. Por uma doença que é totalmente prevenível quanto à crise. E como eu falei, que tem que ter uma vida normal, é um absurdo, é uma vergonha pra gente. É gente pra caramba. Pô. É muita gente. Agora, vamos sair da parte mais trágica, então? Vamos falar de controle. No Brasil, 50% dos pacientes... Desculpa, no Brasil, mais de 80% dos pacientes estão não totalmente controlados. Paciente totalmente controlado, só temos por volta de 13%. Mas você está falando dos que sabem que tem. Pois é, fora aqueles que ficaram com diagnóstico de pneumonia, né? Vai em pronto-socorro, tudo é pneumonia, infelizmente, né? Tudo é infecção, tudo é antibiótico, azitromicina na caixa d'água, né? E aqueles bem que nunca isso. procuraram também, né? E cagaram. Por isso que a gente quer chegar no pessoal através de um evento como esse. E a apresentação do asmático, e aí eu vou falar com causa, né, aqui. Cara, você não tem asma, você só não tem cílio na via aérea. Não é? Ela varia muito, né? E com a idade ela varia também. Então, quando eu cheguei lá pro Dr. Carlos, que daí ele brincou, mas é bronquite ou asma, né? Me zoando já assim. Aí ele falou, vamos lá fazer uma espiro, então. Já saímos lá da UTI e fomos direto pro ambulatório lá do HC. Fui lá, fiz a espiro com a técnica e ele do lado olhando, né? Aí a hora que ele pegou assim, já falou, bom, se eu não tivesse visto aqui você fazendo na minha frente, achar que era um velho que trouxe essa espiro aqui pra mim. Daí ele perguntou assim, você tem alguma limitação? Eu falei assim, não, professor, vou na academia todo dia, eu corro. Mas o que acontecia? O que me incomodava mais? Dormir, eu acordava muitas vezes à noite com aquele, não era chiano, mas é o que só o asmático escuta, que tá lá, interno, assim, que você do meu lado você não escutaria. E crises de 1 a 2 vezes por ano. Que aí é quando você tem que estar com a bombinha do lado, porque ela vem em segundos. Se a bombinha estiver do lado, corre risco de você não chegar na tua bombinha, assim. Tipo, que quando isso? Era crises para valer. Você tinha dessas, velho? Tinha. Eu nunca tive crises assim, não. Tinha. Na época... Olha como são diferentes. As pessoas são diferentes. Sim. Cada asmático é de uma maneira. Tem asmático que tem tosse pra caramba.
Tem asmático que não tem crise nenhuma, mas o fôlego é ruim. E por aí vai. E a gente tem que saber que todos eles são asmáticos. E, claro, a gente vai avaliar o melhor tratamento para cada um. Tem alguns pacientes que vão ficar muito bem só com corticóide inalatório, tem alguns que precisam do broncodilatador, tem alguns que vai ser melhor uma marca que a partícula é menor, vai mais em periferias. Enfim, cada um tem que ser realmente avaliado e individualizado. Mas é importante que cada um saiba da sua doença e saiba tratar. Eu vou dar um exemplo agora. A Fernanda Young, um gênio que escreveu Os Normais, entre várias outras comédias da Globo, ela morreu de asma. E ela morreu, na época, numa chácara no interior, né? Acho que era até de Minas, não sei. E é uma coisa que a gente está fazendo uma crítica, né? Mas é uma coisa que eu achei interessante de investigar. Jornalismo investigativo foram na farmácia para ver o que ela tinha comprado na noite anterior. Comprou Berotec e Aerolin, o salbutamol, que é para tirar da crise. Uhum. Se ela tivesse comprado com corticóide inalatório, talvez ela estaria viva. Porque quando você vai tentar fazer a broncodilatação, para quem é da área da saúde vai entender melhor, mas você tem um brônquio, né, e você tem a musculatura lisa apertando ali, fazendo broncoespasmo. Por isso que fica fazendo assim os brônquios e por isso que a gente às vezes chia o peito, né? Você vai dar o broncodilatador, ele vai agir praticamente ali só, mas aqui continua inchado. Então a gente vai ter que dar o anti-inflamatório corticosteroide. E desde 2019, isso é uma baita novidade. E na época que, infelizmente, o pessoal estava preocupado, os médicos estavam preocupados se cloroquina e ivermectina funcionava com Covid, e não viram essa questão que muitas pessoas ainda não sabem. Desde 2019, o GINA, que é o principal guideline de tratamento de paciente com asma do mundo, já preconiza que o paciente asmático tem que usar sempre o corticóide inalatório quando precisar fazer algum tratamento, até para sair da crise. Então, se o Ivan está com falta de ar e vai usar o Aerolin, ele tem que usar com o corticóide inalatório, né? E aí a gente entra numa outra questão importantíssima. E por que me arrepia ver tanto paciente asmático para cima e para baixo com a bombinha do salbutamol, que é o Aerolin, a Aerodine, dê o nome que quiser. Temos estudos já demonstrando que 3 desse por ano aumenta a chance de hospitalização do paciente asmático. Então, usar 3 desse por ano já aumenta a chance de hospitalização. 12... 3 completos. 3 canister, 3 bombinhas. Uhum. Que tem 200 doses cada um, geralmente. 12 por ano, que convenhamos, é muito comum, que é 1 por mês. Aumenta a mortalidade. Então, esse paciente que morre, esses 5 pacientes que morrem por dia, geralmente são os que realmente estão usando a Aerolin pra caramba, estão usando o salbutamol pra caramba, porque não está tratando direito. Quanto mais usar, maior o sinal que está descontrolado a sua doença. Então, não necessariamente que seja o Aerolin o causador da morte, mas ele está sendo um marcador, um sinal que ele não está bem controlado. Né? E a gente tem que avaliar essa questão direitinho. A gente tem que chegar no diagnóstico desse paciente. Ontem, por exemplo, eu fiquei bem preocupado no plantão. Tinha uma paciente internada, uma asmática, que internou com Covid. Só que aí, assim, você acha que o problema que levou ela até a coisa respiratória foi o Covid. Não, ela tomou 3 doses da vacina, então esse Covid segurou legal. Só que, cara, eu conversando com ela, entendendo a história dela, ela é uma asmática mega grave. Ela contando pra mim, eu durmo assim, Ivens. Eu deixo uma bombinha debaixo do travesseiro, eu deixo uma na escrivaninha e deixo uma pela casa. Porque qualquer coisa eu grito pro meu filho também, ele arranja e traz uma. Grita se conseguir, né? Aí eu perguntei assim, mas o que você já fez de tratamento? Ela, já usei budesonida, já usei Clenil, já usei Alenia. E eu falei, e aí? Ela falou assim, melhora, mas não controla. Então assim, eu entendo que o tratamento não acharam ainda a dose, o jeito, porque não controlou. E, cara, uma pessoa de 40 anos... Não pode. Não pode. Então, isso que eu fico imaginando. Não pode, porque a vida dela está toda limitada ao redor da doença. Não é revoltante saber uma coisa dessa? Muito. Então, assim, a gente tem que definir também se ela é uma asma de difícil controle, que a gente precisa dar um jeito de ver o que a gente vai fazer para controlar. Será que ela tem alergia a gato e dorme com gato? Será que ela tem muita poeira lá e é muito alérgica? Será que ela tem uma rinossinusopatia que não melhora de jeito nenhum e está faltando tratamento disso? Será que é refluxo? Será que é obesidade? Será que ela não usa direito a bombinha? Tem aquele clássico episódio do House, que a mulher vai lá e usa a bombinha como se fosse perfume. Eu sempre coloco nas minhas aulas. Temos que ver isso tudo. Sim. Às vezes ela usou medicação, não usou direito. Ou às vezes ela usou e só em crise. E agora não está usando nada. Temos que ver isso. Porque se for asma grave, realmente está tudo
tá tudo ajustado. Só que ela precisa de altas doses de medicação para manter um controle. E aí, de repente, avaliar. Se de repente é uma paciente que tem asma grave, repito, temos medicações tanto pelo rol do ONS, pelos convênios, quanto até pelo alto custo, pelo LME. Então, mesmo esse paciente que, em tese, é raro, 5% ou 8%, ele tem chance de ter uma vida, se não normal, muito próximo do normal. Agora, a gente precisa detectar direitinho se essa moça, se ela está fazendo tudo direitinho, ou se ela usa e desencanou de usar e fica só usando as medicações de resgate dessa maneira. Mas, Rodrigo, ela tem 40 anos, cara. O impacto dessa cronicidade aí já foi grande, já. Já, mas a grande vantagem do asmático é que ainda assim ele acaba sendo mais lábil, tanto para a gravidade, para ter uma crise fatal, quanto para responder bem. Tá? Então, 40 anos não me preocuparia tanto como a gente pegar idoso, que aí sim foi a vida inteira sem tratamento.